Então, é regionalização da América, o tema 1. E aí, regionalização significa dizer o quê? Uma divisão do espaço em regiões. Conforme o quê? Conforme um critério ou mais de um critério. Então, toda vez que eu vou dividir o espaço, seja qualquer espaço, eu tenho que utilizar algum critério. Então, eu estou fazendo uma regionalização. Beleza? Nós vimos aqui duas formas, nós vimos na outra aula, né? Duas formas de regionalizar a América, o continente americano. O continente americano é toda essa parte aqui, ó, do mundo que está em vermelho, estão vendo? Tudo que está em vermelho é o continente americano. Se refere ao continente americano. Isso é vermelho, não é laranja, não? Eu estou vendo vermelho. Eita. Deixa eu olhar aqui. Parece laranja. Parece laranja, né? Meio alaranjado. Agora eu tô vendo na legenda, tá? Porque não aparece aqui pra mim, não. Mas pra mim são vermelhos. Enfim, vai dar certo do mesmo jeito. Então, será que eu tô com algum problema de visão? Deve ser de tanta aula. Não. Então, o continente americano, ele é o segundo maior continente dos 6. Nós temos no mundo 6 continentes. 6 ao todo. América, aí aqui em verde a África. Em lilás, nós temos a Europa. Aqui em amarelozinho, a gente tem a Ásia. Em rosa, a gente tem a Oceania. E aqui embaixo, ó, no Polo Sul, a gente tem a Antártida. A Antártida também é um continente, certo? É uma porção de terras também. Também é um continente. Então, nós temos 6 continentes. Dos 6 continentes, em extensão, tipo assim, em tamanho, os maiores continentes do mundo são quais? O maior continente do mundo é a Ásia, certo? Uma extensão territorial em tamanho de terras. Aí o segundo maior, no caso é o que a gente vai estudar a partir de agora, né? A gente está estudando já, que é a América, o segundo maior continente do mundo. Aí, terceiro maior continente do mundo é a África, continente africano. Aí o quarto maior, a Antártida. O quinto maior, a Europa. E o sexto maior, a Oceania. Professora, eu preciso decorar essa ordem? Não, não precisa. Estou explicando para vocês terem uma noção aí da extensão, do tamanho desses continentes. Beleza? Então, a gente está estudando o segundo maior continente do mundo, que é a América. E é onde o Brasil se localiza. Então, nós somos todos aqui, vocês que estão assistindo essa aula, nós somos todos americanos. Toda pessoa que morar em um país, em um território da América, é um americano. Certo? Aí, outra coisa. Se vocês prestarem atenção nesse mapa aqui, o meridiano de Greenwich, meridianos são essas linhas que vão de Polo Norte a Polo Sul. Linhas em pé, linhas na vertical, tá vendo? Ó, que vai aqui de um polo a outro polo. Essas linhas de 180 graus. Essas linhas aqui, meridianas, elas cortam o planeta, como eu já falei, mas elas são muito importantes para a gente saber a hora do dia em tal local. Elas são muito importantes para os fusos horários. E para a gente entender a nossa longitude. Vocês já estudaram isso no passado, lá no 6º ano, salvo engano, vocês estudaram isso. Eu não fui professora de vocês, mas vocês já devem ter visto isso. Vocês devem ter estudado também que o principal meridiano que corta o mundo em 2 hemisférios é o meridiano de Greenwich. Não é isso? Vocês já ouviram falar dele? O meridiano de Greenwich, ele é o 0 grau. Tá vendo aqui em cima? Ó, 0 grau de longitude. Ele é o referencial, ele é uma referência no mundo inteiro para a gente medir as horas do dia. E ele divide o mundo, ou seja, o planetinha, em 2 hemisférios. Hemisfério oriental, que é tudo que está aqui nessa parte leste, ó, do mundo. À direita de vocês, ó, devem estar vendo aí, né? Onde está a Ásia, né? Uma parte da Europa, uma parte da África, a Oceania, uma parte da Antártida. Estão vendo? Essa parte aqui, ó, à direita do mapa, cortada aqui pelo meridiano de Greenwich. Tudo que tiver à direita do meridiano de Greenwich, a gente vai contar como hemisfério oriental. Oriente quer dizer leste. E tudo que está à esquerda de Greenwich, ó, onde está a América, por exemplo, uma parte ainda da África, uma parte da Europa, uma parte da Antártida, tudo que está aqui nessa parte à esquerda de Greenwich, a gente vai contar como hemisfério ocidental. Ocidental quer dizer também o hemisfério, a parte oeste, oeste do mundo, beleza? Então, a América, o continente americano, ele faz parte de onde? De qual hemisfério? Hemisfério oriental ou hemisfério ocidental? Ocidental. Ocidental. Toda vez que alguém disser assim, nós estamos em qual hemisfério? Nós só fazemos parte de qual mundo? Aí todo mundo diz, mundo ocidental, hemisfério ocidental. Por quê? Porque estamos aqui, à esquerda, né, do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Ele é um marco aí para se saber onde você se localiza no espaço. Se você está na parte leste, né, à direita dele, ou se você está na parte oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Belezinha? Outra coisa importante aqui nesse mapa é que a América, se vocês devem ter reparado aí já, ela não está presente em apenas um único hemisfério, né?
ela é cortada por alguns paralelos aí bem importantes. Eu já falei que ela faz parte do hemisfério ocidental. Por quê? Porque o meridiano de Greenwich divide o mundo em 2 hemisférios. Mas se vocês repararem nessas linhas deitadas, ó, nos paralelos são linhas de 360 graus que cortam o globo inteiro, né? Fazem uma volta inteira. São linhas circulares que a gente chama. Elas cortam o globo inteiro. E aí, repare que o continente americano ele é cortado por algumas linhas bem importantes aqui, paralelas. O principal paralelo, que divide a Terra em 2 hemisférios também, tem aquela mesma funçãozinha lá do meridiano de Greenwich, divide a Terra em 2 hemisférios, é o paralelo do Equador. O Equador, que divide a Terra entre 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério quer dizer metade de um esfera. Então, realmente, essa parte toda que está acima ó, do Equador vai ser realmente uma metade de uma esfera. E aqui está abaixo, outra metade de outra esfera. Por isso que a gente vai contar como 2 hemisférios. Certo? Juntando os dois vai dar o quê? Vai dar o quê? Um globo terrestre. Professora, então quer dizer que a América ela é cortada, ela tanto tem território no hemisfério norte quanto no hemisfério sul e também no hemisfério ocidental, sim. Então o continente americano está presente em 3 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul, porque ela é cortada pelo Equador, né, pela linha do Equador, paralelo ao Equador, que é o principal paralelo do globo. E ela também é cortada cortada não, na verdade, desculpa. Ela também está na parte aí, à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, na parte oeste do globo, no mundo ocidental. Tem outros paralelos aqui bem importantes, que também cortam a América. Como, por exemplo, aqui em cima, ó, deixa eu mostrar o mapa que está aqui embaixo, vocês vão entender melhor. Esse mapa aqui mostra as linhas principais. Estão vendo? Ó, aqui tem o continente americano, ó. Aí aqui a gente tem ó, a linha do Equador, que eu falei que é o principal paralelo da Terra, porque divide a Terra em 2 hemisférios. Tudo que está aqui, ó, mais escuro, né, nesse amarelozinho mais escuro, a gente vai contar como fazendo parte do hemisfério norte, e tudo que está aqui um pouco mais claro, né, um amarelozinho mais claro, hemisfério sul. Quem faz isso? A linha do Equador. E ele é o 0 grau de latitude. Vocês já estudaram isso no 6º ano, tô só revendo. Reparem que a América, o continente americano, também é cortado por outras linhas paralelas, bem importantes. Bem importantes por quê? Porque essas linhas elas definem as zonas térmicas da Terra, tipo onde é zona polar, onde é zona temperada, onde é zona tropical. O que vai definir se o local onde eu vivo é um local mais próximo do Equador, tipo assim, se é um local quente ou um local mais frio ou um local que tem as 4 estações do ano bem definidas, vão ser esses paralelos aqui, ó. Eles vão definir bem as zonas térmicas da Terra. Repare que a América é cortada aqui em cima, ó, no hemisfério norte, pelo Círculo Polar Ártico, tá vendo? Ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico, ou seja, tem territórios aqui na América, nessa parte norte aqui, que faz parte de uma zona polar. Território do Canadá, da Groenlândia, certo? Aí... Professora? Oi? Mulher, desculpa, mas eu vou ter que sair, porque eu tô recebendo muitas mensagens, vou ter que sair agora. E tá muito complicado eu assistir, que o povo sempre mandando mensagem pra mim. Oh, meu Deus. Pois tá bom. Mas tem como você desativar os aplicativos por um tempinho. Não, eu sei, tá tudo no silencioso, só que, tipo, tão ligando pra mim, sabe? Tá atrapalhando. Uhum. Que horror. Tá bom. Depois volta, se puder. Uhum. Ok. Então, vamos lá. A América também é cortada pelo Trópico de Câncer. Daqui, ó, do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, a gente tem a zona temperada. Então, tem território na América que também faz parte da zona temperada do norte, que está no hemisfério norte. A linha do Equador, né? Tudo que tiver entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio faz parte de uma zona tropical. Pode reparar aí, ó, que a América também está dentro de uma zona tropical. Também tem território dentro da zona tropical. E ela também, se vocês repararem, essa partezinha aqui ao sul, ó, da América Latina, né, do continente americano, essa parte ao sul está dentro de uma parte aí de uma zona temperada. Também tem as 4 estações do ano bem definidas. A gente tem 5 zonas térmicas ao todo, certo? Tem a zona polar, que fica aqui entre o Círculo Polar e o extremo do Polo Norte, Círculo Polar Antártico e o extremo do Polo Sul. Todas duas são 2 zonas polares, a zona polar ártica ao norte e a zona polar antártica ao sul. Aí a gente tem 2 zonas temperadas, uma zona temperada do norte, que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a gente tem outra zona temperada, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. 2 zonas temperadas, uma no norte e outra no sul. E temos uma única zona tropical, que é essa que fica localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. No caso, o Brasil é um país praticamente, né? Oi, Emanuel, você quer falar comigo? Mandou mensagem aqui.
Foi porque ela pediu pra avisar que o salário dela tá em 9%, ela disse que vai sair da aula. Quem? Eduarda pediu pra avisar. Sim. Uhum. Ok. No caso, a maior parte do Brasil está localizada dentro de uma zona tropical ou subtropical, aqui é um pouquinho abaixo, beleza? Então, reparem que a América ela é cortada por várias linhas que vai definir aí os seus climas, alguns aspectos físicos bem importantes de cada território desse que está dentro da América. No caso, o tema 2, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão física, que a gente vai adentrar amanhã. Então, falamos sobre isso. O que mais? Deixa eu ver se falta outra coisa. Sim, deixa eu subir aqui para vocês verem outras coisas sobre a América. A América ela é limitada por alguns oceanos, né? Ela é limitada aqui ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. A leste, nessa parte à direita aqui da América, ela é limitada, né? Ela faz fronteira aí com o Oceano Atlântico. A oeste, ela faz aí fronteira com o Oceano Pacífico, né? E é isso. Essa é um pouquinho, eu fiz um resumão aí dos aspectos físicos da América. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto social, certo? Deixa eu sair daqui. E vamos para a regionalização. Então, já falei que regionalização é uma divisão do espaço em regiões, conforme o critério mais, né? Ó, características gerais, já falei, ó, os limites, né? Com que ela faz limite, cortado por quadros paralelos, já falei. Aí vamos lá. Antes dos europeus chegarem à América, descobrirem a América, descobrir não, que eles não descobriram, eles invadiram a América. Antes deles chegarem na América, já existiam aqui quem? Vários o quê? Quem é que existia? Quem já habitava a América há muito tempo? Indígena. Diversos povos nativos, né? Que a gente chama de indígenas. Diversos povos que tinham já a sua estrutura social, né, suas formas de estrutura social, de organização, enfim, já tinham suas próprias línguas, vários povos, ou seja, várias etnias que tinham seus próprios costumes, suas próprias tradições, né, seu modo de se organizar socialmente. Já existiam aqui diversos povos. E aqui o slide ele vai citar até alguns, né? Ó, alguns povos que já existiam aqui. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos por vocês. No Brasil, por exemplo, já existiam cerca de 5 milhões de indígenas por volta de 1500, quando os europeus invadiram nosso território. Quando os portugueses invadiram nosso território, principalmente os portugueses, né? Os povos estavam distribuídos pelo território e apresentavam diferentes formas de organização cultural e social, como eu mencionei. Outra coisa, vocês já ouviram falar sobre os maias, os incas e os astecas, que eu já falei na outra aula. Essas civilizações foram 3 civilizações muito importantes. Deu assunto. Pronto. Essas 3 Já tô civilizações... dentro, já sabe tudo. Perfeito. Adoro esse assunto. Essas 3 civilizações foram muito importantes aqui para a gente saber um pouquinho o que aconteceu com a América antes, né, de Colombo, antes dos europeus chegarem aqui. É bem importante você entender o que já existia, né, como se organizavam as sociedades antes dos europeus chegarem na América. Então, já existiram 3 grandes civilizações, as dos maias, dos incas e dos astecas. Eles viviam entre a região ali central da América, né? E também um pouquinho situavam também entre a América do Sul. Outra coisa, os maias, os incas e os astecas, eles tinham suas próprias formas de organização social. Eles eram sociedades muito bem estruturadas, do ponto de vista social, econômico. Eles tinham muito conhecimento de matemática, de astronomia, né? Muito conhecimento de arquitetura também. Eles tinham um conhecimento científico muito grande. Sem contar que eles já tinham uma sociedade bem organizada do ponto de vista econômico. E de plantio também. Plantio. Eles tinham uma economia baseada na agricultura, né? No plantio de culturas. Eles já tinham um sistema comercial Calendário. já bem definido, tinha o calendário. Suas cidades já tinham um comércio bem estruturado. Outra coisa, eles já dominavam a fundição do ouro, da prata. Ou seja, eram grandes civilizações, né, que já existiam aqui muito tempo antes dos europeus invadirem a América e começarem a colonizar. Atualmente, essa porção aqui da América, deixa eu botar para lá, o mapa, para vocês entenderem melhor. Atualmente, a América ela é conhecida na história da humanidade como o Novo Mundo. Novo Mundo ou Novíssimo Mundo? Eita. Ela é conhecida como Novo Mundo na história da humanidade ou como Novíssimo Mundo?
Por isso que é importante revisar, porque eu falei isso na outra aula. Novíssimo mundo. No. Ela é conhecida como o Novo Mundo. Na história da humanidade, a gente divide os continentes Tava com medo em de 4 dizer. grupos. Hã? Tava com medo de dizer e errar. A gente divide o mundo conforme a presença do homem, né, a ocupação humana, em 4 grupos, em 4 grandes grupos. A gente tem o Velho Mundo, que é constituído por 3 continentes, o Velho Mundo. O Velho Mundo seria onde o homem surgiu e onde o homem começou a migrar, a se ocupar, né? África, Europa e Ásia é conhecido como Velho Mundo. Velho Mundo por quê? Porque o homem surgiu na África, né? Depois ele passou ali a migrar para a Ásia, para a Europa, se estabeleceu nesses 3 continentes durante muito tempo. Depois ele migrou aqui para a América. Lembra que a gente viu uma teoria que falava que uma das teorias mais aceitas sobre o surgimento do homem na América é que ele teria passado no período aí há 14 mil anos pelo Estreito de Bering, numa era glacial, onde o oceano teria sido congelado, né? Ele teria passado aqui pelo Estreito de Bering, que fica aqui, ó, na pontinha da Ásia, entre a Ásia e a América. Ele teria passado por aqui e chegado até a América. Então, a América é conhecida como Novo Mundo. Então, Velho Mundo seria o quê? Esses 3 continentes aqui, que são os 3 primeiros de ocupação humana. África, Europa e Ásia. O Novo Mundo seria o quê? Novo Mundo seria a América, certo? A América foi, tipo, o 4º continente a ser ocupado, digamos assim, né? Pelos europeus, enfim. E também por pessoas antes dos europeus que já vinham daqui, dessa região, né? Da Ásia, do Velho Mundo. Saíram do Velho Mundo para a América. Então, Novo Mundo. E o Novíssimo Mundo é o quê? Novíssimo Mundo é a Oceania, que passou a ser colonizada entre os séculos XVIII e XIX, certo? É o Novíssimo Mundo. Novíssimo Mundo por quê, professora? Porque ele foi colonizado depois do Novo Mundo, que é a América. E o 4º grupo aí é a Antártida, certo? Só se chama de Antártida mesmo. Certo. Aí vamos para aqui, deixa eu botar. Hoje em dia, o território, a América como um todo, o continente americano, ele é constituído pelo quê? Ele é constituído de países independentes, ou seja, países que têm tem o Estado, né, a figura do Estado, tem uma nação, né, tem um território definido, tudo aquilo que vocês já estudaram naquela primeira unidade. Então, ele já é formado por países independentes e por territórios que pertencem a outras nações, que a gente já deu alguns exemplos, mas eu vou dar de novo. Aí vamos aqui. Vamos regionalizar a América agora? Vamos dividir ela? A América ela pode ser dividida conforme vários critérios. Mas eu vou falar de 2 regionalizações que são bem importantes e que se estudam muito hoje em dia. A regionalização conforme a localização das terras, utilizando o critério geográfico, o critério físico, de acordo com a posição das terras, né? Se está mais no hemisfério norte, se está ali na parte central, se na parte do sul, posição das terras. Então, a gente vai utilizar o critério geográfico. Aí, a gente vai dividir a América em quantas? Em 3. Utilizando o critério da localização das terras, a gente divide a América em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui, para vocês verem a divisão melhor. Canadá. Tem o do livro, mas não ficou bem bacaninha, não. Mas dá para entender. Ó. América do Norte, a gente vai ter 3 países independentes, né? Canadá, Estados Unidos e México. América do Norte, todos 3, América do Norte. E tem um território aqui que ela é uma possessão de um país europeu, que é a Groenlândia, tá vendo? A Groenlândia faz parte da Dinamarca, que é um país europeu, da Europa. Mas é uma posse, né? Uma possessão desse país. Então, a gente tem 3 países independentes e uma possessão europeia na América do Norte. Na América Central, ó... a gente vai chamar a América Central, essa parte aqui continental, a gente vai chamar de um istmo. Porque, na verdade, peraí que eu vou dizer o que é istmo, mas observe a América como um todo, observe toda a América. Vocês estão vendo que a América ela é constituída por 2 grandes porções de terras, ó, a parte norte e a parte sul. São 2 grandes porções, né, de terras. Mas, na parte central, ó, essa parte central que vai interligar aqui a parte norte com a parte sul, a gente vai ter uma pequena extensão de terra. Essa pequena extensão de terra aqui, ó, que liga o continente, ó, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tipo assim, desculpa, a América do Norte, a América do Sul, essa pequena extensão de terra aqui em vermelho, laranja, enfim, ela é chamada de um istmo. Istmo. Istmo quer dizer uma pequena porção de terra.
certo? No caso aqui, essa pequena porção de terra faz parte da América Central. Tudo que está aqui em vermelhinho, ó, faz parte da América Central. Aí a América Central ela se divide em dois grupos. América Central continental, porque segue o continente, tá vendo? Ó, essa linhazinha aqui, ó, que está seguindo o continente. Tudo isso aqui que segue o continente é chamado de América Central continental. E... deixa eu ver, tem alguma pessoa falando comigo. Vou fazer a chamada de novo. Vou sim. E já tá na hora de fazer a chamada de novo? Não, tá não. Mas já. Eu vou fazer sim. Então, a América Central ela é dividida em duas porções. A continental, que segue o continente, vocês estão vendo aqui que é esse istmo que eu falei, essa pequena extensão de terra. Aqui a gente vai ter 7 países independentes, 7, nessa parte continental. E aqui nessa parte insular, que a gente vai chamar de insular, a América Central ela se divide em duas. Uma continental e outra insular. Eu falei na outra aula que é insular, alguém lembra? É formada por ilhas, né? Isso. Países que fazem fronteira com o mar por todos os lados, né, que são cercados pelo mar, ou países que fazem fronteira com um único país, mas também é cercado por águas dos outros Ana lados. Beatriz tá cortando seu áudio pra mim. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok, tudo bem. Então, ó, insular seriam esses países aqui, ó, que são ilhas. É um conjunto de ilhas, né? Todos eles são insulares. Por quê? Porque fazem fronteira ou com o mar, ou então fazem fronteira com um único país e com o mar. Sim, aí nessa porção aqui de insular, a gente vai chamar de região do Caribe, certo? Toda essa porção aqui que faz parte da América Central insular é a porção da América Central que está no Mar do Caribe. Por isso que vai ser chamada de Caribe, região do Caribe. Porque o Mar do Caribe é aqui nessa região da América Central insular. O que mais? A gente tem cerca de uns 20 países aqui ao todo. Insular. Oi! Eu lembro que é insular. Lembra? Lembro. É um país que é Ana rodeado. Beatriz, Oi. eu vou ter que sair porque eu vou tomar uma vacina. Ok. Vacina da gripe. Ok. Sim, Tchau. Tchau. E a América do Sul, ó, tem 12 países independentes, 12, corresponde a 43% do território. A maior parte da América é a América do Norte. Só tem esses 3 paisezinhos e essa possessão aqui, que é a Groenlândia, né, europeia. Esses 3 locais, esses 4 locais aqui, esses 4 territórios, juntos englobam 55% da América todinha. A América do Sul, 43%, e a América Central só... Desculpa, deu uma pane no sistema aqui. A América Central só 2% de toda a América. É a menor parte, né? Agora deu uma melhorada, ó. Tá perfeito agora. E a América do Sul, a gente vai ter aqui o quê? Vai ter 12 países independentes, ó. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e pronto. Guiana Francesa não é país? Não, não é país. Eu falei na outra aula. Guiana Francesa é o quê? É o quê? É um território ultramarino francês, porque está além do mar, né? Ó. A França não está lá na Europa? Então, ó, é uma possessão da França. É como se fosse uma colônia da França, um território francês. Quem administra é a França. Então, não é um país independente, a Guiana Francesa. Dos territórios aqui da América do Sul, desses países da América do Sul, vocês podem prestar atenção, só 2 não fazem fronteira com o Brasil. Só tem 2 paísezinhos aqui, ó, na América do Sul, que não fazem fronteira com o nosso país. Quais são eles? Chile e Equador. Chile e Equador, exatamente. Não precisa decorar essas coisas. Estou dizendo mesmo para falar. Importante. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre isso. Então, pronto. De acordo com a localização das terras, a gente vai ter a América dividida em 3. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México e a Groenlândia. A América Central se divide em 2 grupos, continental e insular, e a América do Sul. Pronto. Agora vamos falar de uma outra regionalização, né? Que é a regionalização conforme o critério da colonização dos países. De acordo com a colonização dos países, utilizando o critério histórico, cultural e socioeconômico, a gente vai dividir a América em 2. América anglo-saxônica, que se engloba aqui só 2 países da América, que seriam quais? América anglo-saxônica. Quais são os países da América anglo-saxônica? América anglo-saxônica. Por que tem esse nome anglo-saxônica? Quem são os países que fazem parte da América anglo-saxônica?
O Brasil faz parte da América anglo-saxônica ou da América Latina? Latina. América Latina? E a América anglo-saxônica, quem faz parte? Só são 2 países da América inteira, né? Que são Estados Unidos e... Estados Unidos, aqui embaixo. E o Canadá. Só eles dois. Canadá. Oi. Não, nada não. Estados Unidos e Canadá fazem parte da América anglo-saxônica. Por que tem esse nome anglo-saxônica? E aí? Calma. Eu li. Por que tem esse nome anglo-saxônica? Eu li um negócio desse no livro, mas eu me esqueci agora. Eu posso dizer? Pode. Um negócio, tipo assim, é porque a América do Norte foi colonizada pelos ingleses, né? Do Reino Unido e tal, que é o atual Reino Unido. América Só do Norte que- inteira, tipo o México também? Não, Anglo-saxônica. América anglo-saxônica. Por que tem Isso. esse termo? É assim. É porque recebeu uma influência dos alemães, se eu não me engano, né? Os povos Por isso germânicos. que, por isso que esse termo anglo vem da... Dos povos. né? Porque os povos germânicos eram a união de 3 povos. Ó, os povos germânicos, eles eram a união de 3 etnias, dos Conta aí. anglos, dos saxões e dos jutos, ou gutos, enfim. Anglos, saxões e jutos. Os 3 formavam os povos germânicos. E os povos germânicos, né, viviam lá na Inglaterra no século V. Então, quando os ingleses começaram a colonizar a América, os 2 locais que eles predominaram aqui foi no Canadá e nos Estados Unidos. Então, e como se falava uma língua lá antiga, né, chamada anglo-saxão, e a origem desses povos é anglo-saxônica, né, é a união de 3 povos, os anglos, os saxões e os jutos. Então, denominou a América aqui, Estados Unidos e Canadá, né, Estados Unidos e Canadá, de América anglo-saxônica, por causa das etnias que predominavam lá na Inglaterra, na época, há muito tempo, né? E também na época que eles começaram a colonizar aqui esses 2 países. Beleza? Aí, e sim, outra coisa. América anglo-saxônica, a gente vai ter os únicos países da América inteira que são países desenvolvidos, onde a gente vai encontrar os melhores indicadores sociais, que são no Canadá e nos Estados Unidos. Só esses 2 países são desenvolvidos. Professor, e a América Latina? A América Latina é o quê? Conta-se a América Latina do México até o final aqui da América do Sul. A partir do México, todos esses países aqui da América Central e todos os países e territórios aqui da América do Sul fazem parte da América Latina. De início, se considerava a América Latina países, né, que se falavam línguas derivadas do latim. Línguas derivadas do latim são quais? Português, espanhol, italiano, francês. Mas não quer dizer que na América Latina se fale só o espanhol, só o português, ou só o francês, ou só o italiano. Também se falam outras línguas não latinas. Por quê? Porque com o tempo, o critério para se definir o que é a América Latina e o que é a América anglo-saxônica abrangeu novos critérios, como, por exemplo, a predominância da religião católica. Nesses países da América Latina, é muito grande o número de pessoas que são católicos, certo? Então, a religião católica é muito influente na América Latina. E outra coisa, é a condição socioeconômica desses países aqui, ó. Todos eles, sem exceção, todos eles, são economias em desenvolvimento, ou emergentes ou menos desenvolvidas. Lembra que as economias em desenvolvimento se dividem em 2 grupos? O grupo dos emergentes e o grupozinho dos menos desenvolvidos. Então, todos esses países aqui da América Latina, todos, sem exceção, são economias em desenvolvimento. Então, eu tenho aí 3 fatores já comuns entre esses países da América Latina. A língua, né? Tem o critério da religião e tem o critério aqui também das condições socioeconômicas das populações. Aí você poderia dizer, professora, se tem algum país aqui da América Latina que não fala uma língua derivada do latim? Suriname, ó, aqui, faz fronteira com o Brasil. Suriname fala o holandês. Jamaica, aqui na América Central, ó, Jamaica é um país que fala inglês, né? Tá dentro da América Latina, mas fala uma língua que não é derivada do latim. Então, não é uma coisa que é 100%. A gente diz que na América Latina é predominante não é aquilo que é exclusivo, mas se predomina, tipo assim, o maior número de línguas que se falam são línguas realmente derivadas do latim, mas não quer dizer que é exclusivamente latina. A América Latina não é exclusivamente de línguas latinas, certo? Existem sim outras nações que falam outras línguas não latinas.
Isso também acontece na América anglo-saxônica. Por mais que os ingleses tivessem colonizado aqui os Estados Unidos e o Canadá, não quer dizer que hoje em dia só se fala inglês nessas duas porções. Também tem a presença de línguas que não são inglesas, né? Se fala muito espanhol, algumas regiões aqui dos Estados Unidos, como, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, no mapa dos Estados Unidos. Aqui no Arizona, no Novo México, na Califórnia. Esses 3 locais aqui, ó, a gente vai ter a presença muito forte do espanhol. Por quê? Porque foram territórios colonizados por Espanha, por espanhóis. Aqui no Canadá, ó, no Canadá a gente vai ter uma provínciazinha aqui chamada de Quebec. Aqui, ó, a leste do Canadá, Quebec. Quebec é uma provínciazinha onde se fala, tem uma língua oficial, que é o francês lá, de tanto que eles falam francês, uma língua latina, de origem latina. Tá vendo? No Canadá, por exemplo, a gente vai ter 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, para vocês verem como a França, ela também teve um papel bem significativo na história do Canadá. E nos Estados Unidos também tem a presença da França, né, da língua francesa. Vixe, falta menos de 1 minuto, não vai dar tempo para chamar. Que é aqui nesse estadozinho, cadê você? Louisiana, ó. Aqui ao sul dos Estados Unidos, se fala muito francês também, que é uma língua derivada do latim. Então, não quer dizer que a América anglo-saxônica é exclusivamente inglês.